O fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, então, partindo na jornada, perceberam que haviam esquecido os pães. Então ficaram afoitos. E ainda lembrando que Jesus havia advertido para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, vendo aquela cena, chegou até eles e o advertiu, falando: homens de pouca fé. E deu um ensino que serve para todos nós, aonde ele disse: não vês que eu multipliquei pães? Eu não estava falando de pães quando eu disse para tomar cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus, mas sim da doutrina deles. Isso serve para todos nós tomarmos cuidado e, principalmente, analisarmos e interpretarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. E hoje chegamos numa parte que desperta muito interesse, como todas as outras, mas essa dá um ensino da ignorância que os apóstolos ali, os discípulos de Jesus, tinham e que muitas vezes ele tinha que chamar suas atenções. Traz para nós um certo alento, aonde nós vamos vendo que os próprios apóstolos ali, que estavam caminhando com o Mestre, ainda interpretavam suas palavras de maneira errada. Então, o que nós vemos com isso? Nós somos como esses apóstolos. Talvez ainda temos uma interpretação errada. Por isso que é importante nós estudarmos o Evangelho e tentarmos retirar dele a essência. Conforme nós vamos vendo nessa passagem de hoje, os apóstolos, os discípulos, eles interpretaram totalmente errado o que o Cristo quis dizer do fermento dos fariseus e dos saduceus. E ali o Cristo chama a atenção a eles e traz um ensino muito grande. Isso é importante para nós termos o foco que os próprios apóstolos, os próprios ali discípulos também tiveram, além de dúvidas, tiveram interpretações erradas. Então, o que cabe para todos nós? Seguirmos estudando, seguirmos analisando esse amor do Cristo. E por isso que é importante esse nosso estudo. Para quem nunca fez parte desse nosso estudo, apesar de ser um estudo sequencial, conforme eu sempre digo, a grandiosidade do Evangelho é que você pega uma parte do Evangelho, tira dele a essência, estuda ele, engrandece a sua vida. Aí depois é muito importante também você estudar em essência. Aí você vai lá no canal do Neto Honor Abreu, tem uma playlist onde você vai poder colocar em dia esse nosso estudo, sempre com vídeos de apenas 15 minutos cada vídeo. Você vai ver que é uma forma suave de você estudar o Evangelho e, ao mesmo tempo, começar a despertar em você um interesse cada vez maior. E se puder, curta também esse vídeo para aumentar a dimensão dele e compartilhe com alguém que você ama, porque quem a gente ama, a gente quer sempre levar a ele conhecimentos que edificam a sua vida. Compartilhar ele é muito importante e também comente o que você está achando dessa parte do Evangelho, aonde você está falando, para nós unirmos corações sempre com esse amor do Cristo, que é muito importante, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Nessa passagem, os fariseus, que é no capítulo 16, versículos 5 a 12, traz o seguinte: os discípulos, então, esquecendo do pão, eles viram e falam assim: nossa, mas espera aí, nossa, Jesus havia falado para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então fica ali afoito. E Jesus chega e fala assim: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães? Aí ele vai falando todos os pães, que é dos 7 pães e tal. Como não entendeis que eu não estava falando de pães? Quando vos disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, então compreenderam que não dissera, acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, Jesus trazia por parábolas os ensinamentos para melhor compreensão. E muitas vezes os próprios apóstolos, os próprios discípulos ali interpretavam totalmente errado, conforme nós até hoje ainda interpretamos esses ensinos do Cristo de uma maneira errada. Por isso que é importante você ir estudando. E aí, no Evangelho Redivivo ainda traz assim para nós: a ignorância associada aos maus pendores e às más ações representam meios de retardar a marcha evolutiva.
Ou seja, nós estamos todos aqui para evoluirmos, para realmente nos engrandecer num caminho de ascendência em si, da evolução espiritual. E aí nós vamos vendo assim, a prisão aos cultos e rituais são algemas poderosas, cuja libertação requer muito esforço do discípulo sincero. Enquanto não houver uma transformação moral efetiva do espírito, o Cristo continuará sendo alvo da incompreensão e da ignorância humana. Os intérpretes da lei, em qualquer segmento por vezes, estão interessados na posição social, nos privilégios e gratificações que os cargos lhe conferem. Ao povo somente reservam os tributos e a obediência aos cânones por eles ditados, a semelhança ao que ocorre no terreno da política. Isso é trazido em João de Jesus Moutinho, o Evangelho sem mistério nem véus, tá, editado pela FEB no capítulo 81, página 284. E é importante que diz justamente aonde Jesus estava falando para eles, os apóstolos, os discípulos, se acautelar da doutrina, dos ensinos dos fariseus e dos saduceus. E Jesus estava o quê? Ele estava se chocando com a religião ali. Então, por isso que nós dissemos, Jesus ele não traz uma religião, ele traz uma doutrina de vida fundamentada e alicerçada no amor. Ele tem sim caráteres religiosos, porque religião vem de religare. Religare o quê? Você tem uma ligação com Deus. Se Deus quer o seu progresso, se Deus quer a sua abundância na sua vida, quer realmente que você se engrandeça e que você evolua como espírito, os ensinos de Jesus teriam um caráter também religioso. Mas mais do que isso, ele não se limita a uma religião. Por isso que ele fala, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É o quê? Fermento é aquilo que você coloca para a massa se engrandecer. E esse fermento em si era aquela forma material que os fariseus e os saduceus estavam trabalhando, ditos por Deus. Por que eu coloquei entre aspas, ditos por Deus? Eles se colocavam ali como a religião, como os escolhidos, como realmente o povo eleito. E aí Jesus trouxe, abrindo sua doutrina para todos, para os gentios, que era todo aquele povo que não era judeu, e ele vai trazendo ensinos e ali uma doutrina totalmente desalicerçada dessas questões de pregação. E é importante, no Evangelho dos humildes, Eliseu Rigonati coloca assim: o fermento dos fariseus e dos saduceus procura por todos os meios, em todas as épocas, ou seja, até hoje. Até hoje nós temos, porque o fariseu e o saduceu, ele não é aquele fariseu daquela época. São todas aquelas pessoas que, imbuídas, ditas em nome de Deus, tenta levar a pessoa, enveredar ela por caminhos que não são os do Cristo, que não são caminhos realmente ali alicerçados nos ensinamentos de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e ensinamentos que Jesus trouxe de uma maneira sublime. E aí eles pegam e até interpretam o seu evangelho e os ensinos ali com uma figura mais rígida. Então, os fariseus e os saduceus tem até hoje, em todas as épocas. Nós devemos tomar cuidado com esse fermento em si. E aí fala assim, em todas as épocas envenenar o coração da humanidade. Os fariseus simbolizam o convencionalismo religioso e os saduceus o materialismo negativo. Esse fermento, no tempo de Jesus, era a religião tradicionalista, apegada às fórmulas vãs de culto essencialmente material, que desviava os homens do verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Era o paganismo com a adoração dos deuses falsos e de estátuas de barro. Era o orgulho romano em entronizar a força e o direito do mais forte. E aí nós vamos vendo que ele ainda remata assim: hoje, como outrora, é imprescindível que o discípulo fiel se preserve do fermento corrupto que tenta levedar a massa humana. Hoje, como antes, nós temos que tomar cuidado. E fala assim, pouco mudou em sua essência esse péssimo fermento. As religiões organizadas na Terra, nós não estamos generalizando.
Até dentro do próprio espiritismo ele tem, sim, pessoas que tentam enveredar, trazer falsas comunicações de espíritos e tantas outras coisas. Como em todas as religiões, temos pessoas boas, porque não é religião que te torna uma pessoa melhor, é justamente você ser o templo divino, porque Jesus ensinou o quê? O reino de Deus está dentro de vós. Então, todos nós, cada um de nós, somos esse templo divino. Então, não é uma questão de religião, mas sim de religiosidade. A religião, enquanto fé organizada, enquanto você se imbuir ali de irmãos para levar uma mensagem, ela é grandiosa e ela, sim, produz frutos. Todas elas, todas as religiões em si. Você tem que tomar cuidado com o fermento em si, de você achar que somente sua religião salva, que somente essas pessoas que estão dentro da sua religião são os eleitos. Aí você está fazendo como os fariseus e os saduceus. O mundo era muito grande, eles colocavam ali que eles eram os escolhidos em si. E aí a gente fala, ainda arremata o seguinte, perdidas que estão no culto da riqueza do mundo. A filosofia materialista, a ciência negadora das coisas espirituais, a falsa literatura que envenena as almas, tudo são fatores que corrompem os espíritos e agem como fermento destruidor da doutrina errônea dos fariseus e dos saduceus, que continua viva em nossos tempos sob diversas formas. Então, isso que nós devemos ver. E é importante que no Evangelho Redivivo ele ainda traz as questões 629 a 631 do Livro dos Espíritos, porque Jesus estava ensinando aos apóstolos, ensinando aos discípulos a diferenciar o bem do mal. Ou seja, eles iam ter que ter essa diferenciação, o que era bom e o que era mal, porque para frente eles iam ser ali bombardeados por várias questões de doutrinas, conforme nós somos até hoje. Você sai, vê um YouTube, um podcast, chega diversas doutrinas. Você que tem que ter o discernimento de discernir o que é bom do que é mal. E aí na questão 629, Kardec pergunta, que definição se pode dar da moral? E a resposta dos espíritos, a moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Na questão 630, ele ainda pergunta assim, como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E na questão 631 arremata assim, o homem tem meio de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E a resposta é sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Por isso que Jesus fala lá, homens de pouca fé, não entendeis, não tem inteligência, não tem a superioridade de compreender que eu não estava falando de pães. Quando eu falei isso, eu falava da doutrina dos fariseus. Ou seja, nós temos que utilizar da nossa inteligência. Aonde está alicerçada a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Todos nós somos capazes, das pessoas em si mais humildes, as mais letradas, em todas as esferas de ter a consciência, salvo raras exceções de loucura e de tantas outras, mas nós não podemos colocar as exceções em si. Então todos nós temos o discernimento de compreender o que é mal do que é bom. E Jesus queria trazer aqui, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eu digo para vocês que até hoje, conforme nós dissemos aqui durante o vídeo, isso é alicerçado na mais pura verdade. Então tomem cuidado. Tudo posso, mas nem tudo me convém.
Tudo devo dar uma chance, escutar, mas eu tenho que ter, conforme trouxe aqui no Livro dos Espíritos, o discernimento do que é bom. É a fé raciocinada, assim como ensinou Kardec. Você tem que ter a fé raciocinada. Para você pegar o Evangelho, não fazer uma má interpretação, e principalmente a Bíblia do Antigo Testamento. Se você for pegar lá, tem coisas assim que não está alicerçado realmente nos ensinos do Cristo, está até fora em si. Então nós temos que pegar o quê? Alicerçar dentro do amor do Cristo, interpretar da maneira correta e colocar como uma fé viva na sua vida para termos um objetivo cada vez mais grandioso em si. E isso tudo alicerçado nos ensinos do Cristo trazido ali pelo Evangelho. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Nós continuamos o estudo nos comentários, por isso eu peço para vocês que comentem lá o que vocês entenderam dessa passagem, se até hoje realmente os chamados fariseus e os saduceus estão aí a colocar o fermento da sua doutrina para desviar as pessoas e trazerem elas ali para um materialismo, para uma riqueza, para um poder totalmente falso. Então, queremos a sua participação. Curta também esse vídeo e se inscreva no nosso canal e vai lá na playlist, coloque em dia esse nosso estudo se você não colocou até hoje. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fique em paz.